Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Quid seris Paracletus, donum Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deo Triusque Spiritum, credamus omni tempore. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Aivieres, por Thomas Merton. Em tradução das religiosas da Companhia da Virgem, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, levem em consideração ajudá-lo, seja doando R$1, curtindo e compartilhando, se inscrevendo no canal e mesmo comprando livros através da minha lista na Amazon. E principalmente, orando por mim, por todos nós. Pela presença, muito obrigada. Capítulo 2. Prioresa em Santa Catarina. A vida mística de Santa Lutgarda começou por duas notáveis visões que a confirmaram como uma das primeiras grandes devotas do Sagrado Coração de Jesus. Ter devoção ao coração de Jesus significa penetrar profundamente, pela contemplação e o amor, no mistério do amor de Jesus pelos homens. A perfeição dessa devoção é alcançada numa inteira união de amor, uma identificação com Cristo que conforma o coração do santo ao seu coração ardente, traspassado no Calvário pela lança de Longino. O caminho que leva a essa identificação não deve ser procurado senão no próprio coração de Cristo.
É no lado aberto de nosso Salvador agonizante que devemos procurar todas as graças que nos tornarão capazes de crescer na caridade até que sejamos consumidos por essa humildade, abnegação e amor que levaram Jesus à morte da cruz. Finalmente, devemos morrer de amor, como Ele morreu de amor por nós. Nessa morte de amor está a realização perfeita da vida, pois por ela morremos e passamos além no êxtase de amor puro que nos transforma em Deus. Jesus havia despertado o coração de Lutgarda a uma nova vida, mostrando-lhe seu próprio coração traspassado, fonte de toda a graça, de todo amor e de todas as delícias. Ele a havia mesmo unido a si, por um desposório no qual ela recebeu o sagrado coração dele em troca do seu. Por esse desposório, foi elevada a uma união mística de amor com ele, união essa que não atingia ainda, entretanto, a perfeição do matrimônio místico. A santa ainda não estava transformada em seu bem-amado, de maneira a se tornar totalmente um com ele. Restava-lhe, todavia, ser elevada acima de si mesma e alçada até ele, a fim de receber dele a vida de sua vida e o amor, fonte de todo o seu amor. Antes de haver professado no mosteiro de Santa Catarina das Beneditinas, quando ainda jovem, Lutgarda recebera outra graça extraordinária. Thomas de Cantipré coloca essa visão na mesma época em que ela experimentou a troca de corações. Achava-se doente com febre, estava de cama. Ouviu tocar o sino para as matinas às 2 da madrugada. Ardia-lhe a cabeça, os membros eram sacudidos por calafrios. Tinha as vestes molhadas pela transpiração. Pensou que seria prudente ficar na cama e se curar pelo sono, porque seria talvez perigoso levantar-se e ir ao coro com as monjas e ficar de pé na fria igreja, pois estava alagada em suor e tiritando de febre. Se considerarmos sua pouca idade e a posição mais ou menos equívoca de que gozava numa vida religiosa mitigada, compreenderemos que tinha pleno direito de ficar na cama. Ouviu, contudo, a voz de Cristo urgindo com ela para que se levantasse e se dirigisse ao coro com as monjas. Levanta-te depressa, Lutgarda. Por que ficas aí deitada? A esta mesma hora os pecadores se espojam na lama de seus vícios, e devias estar fazendo penitência por eles, em vez de te deixares ficar deitada a transpirar. Cheia de pavor, Lutgarda saltou da cama e apressou-se em direção ao coro, onde o ofício já havia começado. À porta da igreja, viu Cristo. Viu seu corpo vivo pregado na cruz, o lado aberto pela lança, e, ao se aproximar dele, Cristo despregou da cruz um de seus braços para abraçá-la e estreitá-la contra si. Ao fazê-lo, aplicou os lábios da santa à chaga sangrenta do seu lado, e a jovem monja auriu em seu sagrado coração uma possante corrente de força espiritual que a encheu de fortaleza e alegria. A partir deste dia, narra Tomás de Cantipré, seus lábios destilavam leite e mel, isto é, meditava constantemente sobre o mel da divindade de Cristo e o leite de sua humanidade, que saboreava sempre nas profundezas da alma. Será necessário repetir que, embora se tratasse de uma visão imaginária ou contemplada por intermédio de uma imagem, o abraço e o ósculo pertencem à ordem espiritual e mística, e não à ordem material. Dizer que ela bebeu no lado traspassado de Cristo é simplesmente indicar que recebeu uma forte infusão de graça merecida pelo Salvador por sua paixão e morte
para os homens. Esta experiência era terrivelmente real e emocionante. Todavia, no que diz respeito à santa, pois que, penetrando profundamente na substância de sua alma, atingia ao mesmo tempo fortemente seus sentidos interiores. Entretanto, se aplicamos a palavra mística em relação a essa experiência, e se esse termo não significa de modo algum irreal ou meramente simbólico, não devemos cair no extremo oposto e reduzir tal experiência a uma interferência miraculosa de ordem puramente material, como se Lutgarda estivesse literalmente bebendo no lado aberto de Cristo. Na primeira visão, fora-lhe prometida a ciência de tudo aquilo que era digno do seu amor, contanto que se afastasse das criaturas para ocupar-se unicamente do coração de Jesus. Fora-lhe concedido, se não a perfeição do matrimônio místico, ao menos o que praticamente chegava a ser a impecabilidade em relação ao 6º e 9º mandamentos. Agora, porém, tivera o privilégio de aurir daquele mesmo coração a fortaleza dos mártires. Não é de admirar que, com todas essas graças, ela se tenha aproximado do apóstolo que Jesus amava e que, na última ceia, repousara a cabeça sobre o peito do Senhor. Por razões evidentes, São João Evangelista tem sido sempre estreitamente associado à devoção ao Sagrado Coração. Mas, de certo modo, tem sofrido, por causa desta aproximação, devido ao mau gosto de piedosos artistas de terceira categoria que têm prestado grande desserviço ao cristianismo por suas melosas caricaturas do terno, mas viril amor dos santos para com Deus. Santa Lutgarda, como todos os verdadeiros místicos, tinha bastante pureza de alma para se elevar acima do plano do sentimentalismo ao da caridade autêntica. Sem dúvida, o grande apóstolo tomou parte nisso por sua poderosa intercessão. É certo que seu interesse pelo progresso espiritual da santa manifestou-se por uma visão em que ela o viu sob a forma de uma águia. Esta visão, de caráter intelectual, se traduziu em termos imaginativos e humanos depois de impressa sobrenaturalmente em seu intelecto. A águia, conforme a tradição do bestiário medieval, é de todas as criaturas a que tem o olhar mais penetrante, podendo, sem piscar, fixar o sol. Além disto, por suas possantes asas, era capaz de se elevar mais do que qualquer outra ave às alturas celestes. Era o símbolo evidente da contemplação mística. Nessa visão, Lutgarda viu a águia de Patmos, num voo que poderia ter iluminado o mundo inteiro com a glória de suas asas. Tal era o brilho que se desprendia daquela plumagem ardente de luz. Tocando-lhe os lábios com o bico, a águia encheu-a instantaneamente com uma torrente de luz intelectual tão intensa que lhe pareceu não haver mais segredo algum da divina essência que a ela permanecesse oculto. Tomás de Cantipré afirma que, embora sua linguagem fosse simples, suas expressões familiares e inteiramente desprovidas de ciência, Santa Lutgarda sabia explicar as mais altas verdades teológicas com uma sabedoria, sutileza e exatidão que o deixavam estupefato. Declara ainda que suas palavras inflamadas e luminosas tinham o poder de acender na alma dele intuições quase estáticas. Lemos também a esse respeito que, na mesma época, ela visitou uma reclusa em Laos, fato que nada tem de extraordinário em si,
Os Países Baixos e a Alemanha fervilhavam de mulheres piedosas que se tinham consagrado a Deus em vida solitária e eram frequentemente visitadas pelo clero, pelos religiosos e leigos. Algumas vezes, certas religiosas passavam uma ou 2 semanas na cela de alguma reclusa orando e com ela conversando sobre assuntos espirituais. Fala-se em uma visita desse gênero na vida da bem-aventurada Ida de Lovaina, antes que se fizesse monja cisterciense. Contudo, essa reclusa deveria mais tarde testemunhar o fato de que, quando em êxtase, Santa Lutgarda de tal modo era dominada pela alegria divina que parecia estar inebriada de gozo, não podendo conter as exclamações, gritos e movimentos que traíam o poder do arrebatamento que a possuía. Esta mística jubilação foi descrita por muitos autores espirituais, entre os quais, e não o menor em autoridade, Cassiano. Isso havia sido por ele observado entre os anacoretas do Egito. Parece ter sido frequente entre os místicos de Flandres. O bem-aventurado Arnulfo, aquele surpreendente irmão converso de Vier, também havia recebido esse favor. Ou, talvez, no caso dele, era mais uma aflição do que um favor. Graça não menor do que essas, acessível, porém, a todas as almas, com o auxílio ordinário de Deus, é o da profissão religiosa. Lutgarda pronunciou seus votos aproximadamente em 1200, na presença do bispo de Liege, que lhe colocou sobre a cabeça e sobre a das outras monjas que com ela professavam pequenas coroas de linho. Um dos presentes ficou convencido de ter visto Lutgarda receber uma coroa de ouro, e uma das monjas teve a mesma impressão. Acontecimentos futuros provam que não erraram na interpretação, fosse visão ou piedosa fantasia, como presságio de sua santidade. Se Lutgarda tivesse feito profissão num mosteiro de trapistinas em nossos dias, teria sido coroada de flores. A partir dessa época, continuou com fervor ainda maior sua vida de oração, austeridade e caridade. Insistiu fortemente sobre alguns pontos negligenciados da regra, tais como o trabalho manual. Empreendeu também muitas penitências e jejuns que não somente iam muito além da regra, mas pareceram a Tomás de Cantipré ultrapassarem as forças dos homens do seu tempo. O fato é particularmente interessante, pois que a maioria dos mosteiros beneditinos de então interpretavam com bastante largueza as prescrições relativas à quantidade e qualidade do alimento, observando, contudo, mais ou menos as horas prescritas por São Bento para as refeições, o que exigia uma espera até a hora de vésperas antes de tomar a única refeição do dia no tempo da Quaresma. Esse costume por si só seria considerado por muitos além das forças dos homens do nosso tempo. Era, porém, comum entre os fiéis da Idade Média. Já vimos como o intenso fervor de Lutgarda suscitou inveja e comentários. Parece, entretanto, que, no decurso dos seus 9 anos no mosteiro, todas foram forçadas a reconhecer não somente a santidade de sua vida, mas sua alta capacidade para o cargo de superiora da comunidade. Foi, pois, eleita prioresa. Eleita, na verdade, unanimemente, o que causa certa surpresa em vista da inveja de que fora alvo outrora. Os bolandistas colocam esse acontecimento mais ou menos no ano de 1205, quando a santa contava 23 anos. Longe de se sentir lisonjeada ou satisfeita por sua eleição a essa dignidade, Lutgarda a considerou um desastre. Na realidade, parece ter sido esse o motivo que a moveu a procurar transferir-se para outra ordem. Teria talvez julgado que o mosteiro de Santa Catarina
pudesse proporcionar-lhe suficientes oportunidades para viver a vida contemplativa somente enquanto membro da comunidade, não porém à sua testa. Era natural que seus pensamentos se voltassem para as austeras monjas cistercienses que já possuíam nos Países Baixos diversos mosteiros florescentes. Havia mais de um século que São Roberto deixara o mosteiro de Molesme com Santo Alberico e Santo Estevão para fundar a abadia de Cister, berço da maior reforma beneditina da Idade Média. A primeira metade do século XII tinha sido testemunha da difusão quase miraculosa dos monges cistercienses por toda parte do mundo cristão. Embora os padres da ordem, no princípio, houvessem resolvido nada ter a ver com a direção das monjas, um mosteiro de religiosas foi fundado em Tarte, perto de Dijon, nas proximidades de Cister. Adotaram a regra cisterciense, sendo mais tarde colocadas sob a jurisdição da ordem. Conquanto o desenvolvimento desse ramo da família cisterciense não tenha sido tão rápido, as monjas atraíram numerosas vocações nos Países Baixos, no norte da França e na Alemanha Ocidental. Nessas regiões, um forte movimento religioso atingia, nessa época, o seu mais alto cume. Devia, em parte, sua origem à transformação radical da sociedade, da qual surgia nas grandes cidades livres e nas comunas uma nova classe, a poderosa classe dos burgueses, comerciantes e artesãos. Esse fermento social trouxe consigo certas modificações básicas na posição da mulher no seio da sociedade, libertando grande número delas de sua condição de quase total dependência e servidão. Podiam, doravante, satisfazer as profundas aspirações de sua alma, consagrando-se a Deus como beguinas, reclusas ou monjas, privilégio que até havia sido muito restringido. As beguinas eram particularmente numerosas, pois seu gênero de vida não exigia dote. Sabemos que havia umas 200.000 na Alemanha. A cidade de Cambraia contava 1.300 no ano de 1240. Nivelle abrigava 2.000. Tal foi a afluência de mulheres à ordem cisterciense que o capítulo geral de 1228 acabou por proibir a fundação de novos mosteiros ou a admissão na ordem de qualquer mosteiro já fundado. Se as ordens mendicantes já tivessem sido fundadas, Lutgarda poderia, de certo modo, ter hesitado em sua escolha, embora as clarissas e as monjas dominicanas jamais tenham tido a posição predominante das cistercienses nos Países Baixos. No ponto em que estavam as coisas, pouca probabilidade havia de que ela se tornasse reclusa, e não existia incentivo algum para quem já se encontrava ligada por votos religiosos a adotar a vida semi-religiosa de uma beguina, o que equivaleria a um retorno ao mundo. Por outro lado, as monjas cistercienses, como os monges brancos, tinham sido causa de espanto para sua época, pela austeridade, o rigor da pobreza, da penitência e dos jejuns, por sua vida solitária e de oração. A tudo isso, a fama e os escritos místicos de São Bernardo e de outros grandes místicos especulativos do século XII haviam conferido uma auréola de glória. Para os homens e as mulheres do século XII, o despojamento dos mosteiros cistercienses, isolados em vales remotos e florestas silenciosas, falavam não apenas de severa mortificação e rigores de penitência, mas, acima de tudo, das possibilidades de galgar as alturas da contemplação mística e de atingir a perfeita união com Deus. Quando Dante procurava um guia que o introduzisse nos últimos círculos do paraíso, em plena glória da visão da essência divina, ninguém encontrou de mais digno do que São Bernardo de Claraval. Isto basta para demonstrar o que, até o final do século XIII, a ordem cisterciense significava para a Europa.
Outra razão havia para a veneração em que era tida a ordem. A Europa cristã tinha consciência de sua dívida para com os monges brancos que a haviam colocado sob a soberania da gloriosa Virgem Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra. Amada e venerada nos primeiros séculos da Igreja, Maria nunca fora, antes do século XII, colocada tão próxima dos homens. Os homens não tinham suficientemente compreendido, até então, todo o esplendor de sua glória como Virgem Mãe de Deus. Jamais, como então, entenderam o valor de sua intercessão universal e o poder de suas orações, cheias de amor, sobre o coração do divino infante, que é visto por toda parte em seus braços a partir dessa época. Até o presente, nunca tinham apreendido o pleno sentido do amor com que os amava e os queria auxiliar, pois punha suas delícias em estar com os filhos dos homens. Foram os monges brancos, particularmente São Bernardo, que apresentaram ao mundo a Rainha do Céu, não como figura remota e nebulosa, situada além das estrelas, mas como nossa soberana, a quem servir constitui a maior glória, porque é Mãe de Deus, e porque servi-la é servir a Cristo, que quis chegássemos todos a Ele por Maria, como quis que todas as graças nos viessem por ela. Não é, portanto, para admirar que Lutgarda se tenha sentido atraída à vida cisterciense. Seu único problema estava na escolha do mosteiro. Pediu conselho a um sábio pregador de Liege, João de Lierre, que instou com ela para que renunciasse ao cargo de prioresa e deixasse a ordem beneditina, a fim de ingressar no mosteiro cisterciense de Aivierres. Este fora fundado recentemente perto de Liege, transferindo-se em seguida para o Brabante, num sítio perto da aldeia de Lillois, achando-se então sob a jurisdição dos monges brancos de Vier. Lutgarda hesitava muito em aceitar essa escolha, porque a língua usada no Brabante era o francês, e sentia que não seria prudente entrar para um mosteiro onde não poderia compreender a língua falada pelas superioras e pelos diretores espirituais. Preferia o convento cisterciense de Herkenrode, em sua própria pátria, onde se falava o flamengo. Herkenrode fora a primeira fundação de monjas cistercienses na Bélgica e estava situado apenas a alguns quilômetros de Saint-Trond. Em seus 20 anos de existência, se havia afirmado mais solidamente do que a mal estabelecida comunidade de Aivierres. Com o tempo, haveria de se tornar um dos mais famosos lugares de peregrinação da Bélgica e uma das mais esplêndidas e importantes abadias. O que o tornava centro de atração era a hóstia miraculosa que então possuía, e é ainda venerada em nossos tempos, na igreja de São Quentin, em Hasselt. Esta hóstia, que fora levada por um sacerdote a certa pessoa enferma, fora tocada, sem que ele o visse, por mãos profanas, e imediatamente dela correram gotas miraculosas de sangue. Levada secretamente à igreja das monjas cistercienses em Herkenrode, sua passagem foi assinalada por ainda outros milagres. E quando, ao chegar, a hóstia foi colocada sobre o altar, todos os presentes puderam contemplar Cristo, visivelmente, coroado de espinhos. Durante séculos, os fiéis receberam nesse santuário grandes graças em resposta às suas orações. Quando, na Revolução Francesa, as monjas foram expulsas de seu mosteiro, a hóstia, ainda maravilhosamente preservada, foi encerrada numa pequena lata e oculta na espessura da parede da cozinha de uma casa de família. Mais tarde foi daí retirada e colocada em seu atual relicário. Tudo isso devia suceder mais de um século após o tempo em que Lutgarda deliberava sobre a sua vocação.
Entretanto, Cristo quis intervir, dirigindo-lhe as seguintes palavras: É minha vontade que vás para aí vierres, e se não fores, nada mais terei a ver contigo. Como se isso não bastasse, Lutgarda foi advertida por uma santa amiga, venerada desde então como Santa Cristina, a Admirável, que se dirigisse para aí vierres. Não podendo mais duvidar, Lutgarda deixou Santa Catarina, sem consultar sua comunidade, e seguiu para aí vierres. Quando as monjas de Santa Catarina descobriram a perda que haviam sofrido, ficaram inconsoláveis. Era, porém, tarde demais para remediar. Lutgarda, por sua vez, orou fervorosamente pedindo a paz para a comunidade que deixara, e lhe foi assegurado pela bem-aventurada Virgem que suas orações seriam ouvidas. De fato, Tomás de Cantipré termina o primeiro livro da vida de Santa Lutgarda com o seguinte comentário, abre aspas, o efeito indubitável dessas orações pode ser constatado até o dia de hoje, uns 50 anos mais tarde, na comunidade de Santa Catarina, pois este convento continua cada vez mais a progredir no fervor, assim como a se desenvolver no plano da prosperidade temporal.